Apresentação: Valdir Santos. Boa tarde, Bahia. Está no ar pela CBN Salvador, a rádio que toca notícia, o CBN Empregos e Concursos, trazendo para você a informação que importa a respeito de oportunidades nos concursos públicos e na iniciativa privada, para que você seja bem qualificado e preparado para o mercado de trabalho. Hoje a gente vai conversar com o professor de Direito Processual Penal, Nestor Távora. Ele está participando do programa para falar sobre a polêmica que envolve o concurso da Polícia Civil da Bahia, onde, na prova para o cargo de delegado, uma das questões gerou uma grande polêmica, uma grande divergência de opiniões, e você pode participar do nosso programa para, inclusive, em momentos posteriores, a gente lhe complementar as informações através do torpedo 8890-9191 ou através do CBN Empregos e Concursos, @redebahia.com.br. Boa tarde, professor Nestor, tudo bem? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em tê-lo no programa. A gente, em função de ter anunciado nas redes sociais que iria fazer essa entrevista, a gente recebeu diversas perguntas de ouvintes que são candidatos que participam desse concurso de delegado da Polícia Civil e que estão numa inquietação muito grande, o que é muito natural, né, pela nervosismo que a pessoa é envolvido quando passa por uma situação como essa. Professor, o senhor hoje leciona em que escola? Hoje eu leciono na rede de ensino da UFG. Eu sou coordenador pedagógico da UFG e ministro aulas em cursos preparatórios e em curso de pós-graduação. Perfeito. Nós tivemos aqui na Bahia o concurso para a Polícia Civil, houve uma grande repercussão aqui na imprensa local em função de uma divergência entre a opinião de diversos professores e o gabarito oficial. O senhor conhece bem esse caso? Pois é, alguns alunos entraram em contato conosco assim que o gabarito preliminar foi divulgado, justamente em razão de uma polêmica que se estabeleceu quanto à divergência da peça cabível para um caso concreto que a banca examinadora resolveu apresentar aos candidatos. Certo. Inclusive, o que se comenta é que pouco tempo depois da divulgação desse gabarito, em uma outra prova, o gabarito divergia na prova objetiva de outro concurso para a Polícia Federal, é verdade? Na verdade, o que acontece é o seguinte, tem uma síntese para o ouvinte entender. Na prova concreta, a banca examinadora requereu do examinando que ele, como delegado, apresentasse uma medida cabível ao caso concreto. O caso envolvia um fato criminoso e ali via-se claramente a admissibilidade de uma prisão cautelar. A prova deu como resposta, como gabarito oficial, a admissibilidade da prisão temporária, que é uma prisão regida pela Lei 7960 de 89. Só que naquele caso concreto, pelo menos em abstrato, também era passível o cabimento da prisão preventiva. Então, como delegado, tanto a admissibilidade da prisão temporária quanto a admissibilidade da prisão preventiva seriam duas ferramentas que o examinando poderia apresentar no caso, porque pelo crime apresentado e pelas circunstâncias fáticas, as duas seriam plausíveis. Só que com o gabarito oficial, a banca examinadora se inclinou como único gabarito pertinente à prisão temporária, afastando daqueles que se inclinaram pela prisão preventiva como um gabarito possível, e essas pessoas simplesmente não tiveram creditação de nota. Logo depois, e aí naturalmente, em que pese a instituição ser o CESP, mas aqueles que fazem a prova de processo penal certamente ser aí um grupo de professores renomados, um colegiado, e que deve ser respeitado. Só que em momento posterior, logo na prova da Polícia Federal, caiu uma questão, no mínimo, que contradiz o gabarito oficial da prova de delegado, porque lá afirmavam o seguinte: todos os crimes que comportam prisão temporária também toleram a prisão preventiva. Perfeito. A síntese seria essa. Ora, se numa prova objetiva para delegado federal, o CESP considera como gabarito verdadeiro que todos os crimes que comportam prisão temporária também comportam prisão preventiva, por que no gabarito da segunda fase da prova de delegado do Estado da Bahia trouxeram como resposta oficial apenas a prisão preventiva e zeraram as avaliações de quem apresentou a prisão, a prisão preventiva foi aquela que foi colocada por uma boa parte dos alunos.
e o CESP colocou como gabarito oficial apenas a admissibilidade da prisão temporária. CBN Salvador, a rádio que toca notícia. A gente está conversando com o professor Nestor Távora, que é professor de Direito Processual Penal, a respeito do concurso da Polícia Civil para o cargo de delegado, que ainda aqui na Bahia não foi resolvida uma pendência que se encontra na Justiça, inclusive com liminares deferidas. Professor, entre as perguntas que chegaram aqui, uma até já foi contemplada, né, em respeito ao ouvinte. Eu vou formulá-la, mas ela já foi quase que totalmente respondida, apenas ela tem um acréscimo. Ele diz o seguinte, ele pergunta como é que o professor vê a contradição do CESP na peça da Bahia, na prova da Polícia Federal, primeiro na objetiva de escrivão e depois na peça de delegado federal, em que o CESP aceita ambas as prisões como corretas. Ele acha que a questão deve ser anulada pela duplicidade de resposta? Essa é a pergunta para o senhor. Em verdade, assim, o que se almejava num primeiro momento, assim, quando essa polêmica se iniciou, era que a banca examinadora reconhecesse como admissíveis as duas modalidades prisionais. Como isso não aconteceu no primeiro momento, foram apresentados recursos ainda na órbita administrativa. E a banca insistiu no gabarito único. E agora, a polêmica ganhou a alçada do Poder Judiciário. Ao que me parece, pelo menos das informações que me foram passadas, é que um grupo de alunos ingressou com mandado de segurança e a liminar foi concedida na expectativa de que, com isso, eles consigam avançar no certame, né, e, por consequência, que, pelo menos, aquele conteúdo da prova, que diz respeito à admissibilidade das duas prisões, ele possa ser valorado. Eu não analiso como um caso específico, pelo menos falando da prova de delegado do Estado da Bahia. Eu não analiso como um caso específico de anulação da questão. O que, na verdade, deveria ocorrer seria a valoração das duas respostas, porque são duas respostas passíveis para o mesmo caso concreto apresentado. Perfeito. E, inclusive, existe, na verdade, em relação a esse mesmo concurso para o cargo de escrivão, uma outra situação um pouco parecida, em que não é o que a gente vai tratar aqui, na verdade, a gente vai se limitar a tratar especificamente do caso do delegado, mas só para registrar, existe uma outra divergência também com relação ao concurso para escrivão, onde inclusive há uma recomendação do Ministério Público para que seja modificada a posição da banca, o que não aconteceu. Em função disso, professor, eu lhe pergunto, como é que o senhor vê, independentemente desse caso, a postura de alguns julgadores que entendem que a banca não pode ser substituída pela justiça na análise do mérito das questões? A questão do concurso hoje, na verdade, a meritocracia é o pressuposto necessário para a gente legitimar a ideia do concurso público. O que se precisa ter em mente é que o concurso público ele precisa ser aprimorado, e esse é um exercício que não é de via única. A banca examinadora, a própria análise com relação à aquilatação dos concursandos e as críticas construtivas que partem de professores, daqueles que vivenciam a realidade do concurso público. Na minha percepção, não seria o caso do Poder Judiciário estar substituindo a própria banca examinadora. Não seria um caso de substituição. Seria um caso de valoração objetiva, onde, num dado momento, uma questão que exige um raciocínio técnico e uma construção intelectual, nos apresenta no direito mais de uma resposta. O direito não é matemático, nós não temos, como outras disciplinas, uma regra onde nós teríamos um resultado único para um caso concreto. Direito é interpretação. A admissibilidade para o bom profissional, que eu acho que é o que espera a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, é selecionar no concurso público os melhores profissionais, que possam desempenhar adequadamente a função e prestarem um excelente serviço para a população baiana que é merecedora disso. Então, a partir do momento que você traz uma resposta reducionista ou cria critérios matemáticos, como se outras respostas fossem absolutamente fora de um contexto lógico razoável, e dizer que o Poder Judiciário estaria substituindo a banca, eu acho que é tentar fechar os olhos para uma realidade mais sensata, que é a realidade de perceber que houve um equívoco no momento da publicação deste espelho de resposta e que nitidamente, ou por um critério voluntário que não aconteceu, porque os recursos administrativos não foram acatados, mas que o próprio Judiciário, então, imponha
a melhor aplicação do direito ao caso, que seria realmente corrigir a prova daqueles que não tiveram a nota atribuída porque apresentaram a representação pela prisão preventiva. Ok, professor Nestor. Só para ilustrar nossa conversa, eu recém-formado em 1997, tive a oportunidade de impetrar um mandado de segurança em relação a um concurso de que eu havia participado para promotor, onde havia um nítido erro na verdade, de transcrição do gabarito, era a prova objetiva, e a alternativa dada como correta, só para ilustrar, uma das 23 questões erradas, uma delas dizia que o Ministério Público integrava a estrutura do Poder Judiciário, o que qualquer pessoa sabe que está equivocado. E aí nós fomos, recorremos, o indeferimento veio sem motivação nenhuma, somente dizendo indefiro por não haver erro, né? Foram 450 recorrentes. E quando a gente foi conversar com o Procurador-Geral de Justiça de então, por que ele, sabendo que aquela questão estava errada, ele não iria corrigir, ele disse o seguinte, que ele não iria mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Isso foi uma coisa assim muito interessante, porque ele entendia que aquele gabarito equivocado, mesmo sendo reconhecidamente equivocado, era considerado como uma das regras, passou a ser uma das regras daquele concurso, né? Lamentavelmente. Agora, de um tempo para cá, especialmente a partir de uma decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça, foi sendo modificado esse pensamento, e hoje já se admite, né, que esses erros, especialmente os erros mais graves, configuram verdadeira ofensa ao princípio da legalidade, né? Isso tem sido uma tendência, né, professor? Até porque nenhuma ameaça ou lesão ao direito pode ficar à margem da apreciação do Poder Judiciário. A partir do momento que as regras do jogo, entre aspas, precisam ser atendidas, o pressuposto do regramento legítimo é que a legalidade do certame exista. E o que se quer, nesse caso específico aí de vários alunos na Bahia, é que efetivamente se cumpram as regras. E as regras são cumpridas a partir do momento que o certame é razoável. Se num caso concreto existe mais de uma interpretação, essas duas interpretações precisariam ser valoradas, até porque não era só uma prova objetiva, era uma prova dissertativa. E os alunos certamente fundamentaram o porquê da opção pela representação da preventiva. E a partir do momento que a banca, de fato, não se inclinou, não foi sensível ao pleito dos concursandos, nada mais adequado do que o Poder Judiciário realmente se imiscuir no caso concreto e retomar as rédeas da legalidade. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Nestor Távora, que é professor de Direito Processual Penal, e a nossa conversa é sobre o concurso de delegado da Polícia Civil. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Fernando Júnior, que ele diz o seguinte, para o professor Nestor, no mandado de segurança que corre na 6ª Vara da Fazenda Pública, onde há 70 litisconsortes, aliás, essa é a pergunta para o professor Nestor, porque ele dirigiu uma outra pergunta a mim. No mandado de segurança que corre na 6ª Vara da Fazenda Pública, onde há cerca de 70 litisconsortes, a Procuradoria do Estado alegou que a finalidade da prisão temporária é prorrogar o prazo do inquérito policial. A necessidade de prorrogação do prazo do inquérito, professor, pode ensejar a prisão de um investigado? Essa é a pergunta. Na verdade, assim, eu vou tentar responder essa pergunta sob uma outra ótica. Se você me indagasse qual seria a prisão mais estratégica ao caso, quando se decreta uma prisão temporária, o prazo da prisão temporária passa a reger a conclusão do inquérito policial. Então, em síntese, qual é a regra geral para concluir o inquérito se o indivíduo está preso? 10 dias. Mas se for decretada a prisão temporária, e no caso dado no concurso para delegado se tratava de um crime hediondo, o prazo da prisão temporária no crime hediondo é de 30 dias. E este prazo ainda admitiria prorrogabilidade. O juiz poderia prorrogar por mais uma vez e, por consequência, teríamos 60 dias de prisão temporária e 60 dias, por consequência, para concluir a investigação policial. Uma vez decretada a prisão preventiva, o prazo para a conclusão do inquérito policial seria o prazo de 10 dias. Certo, tudo bem. Pensando como delegado, estrategicamente, ter um elastério prazal seria mais confortável na condução da investigação? Sim. O prazo não é uma finalidade em si mesma, mas ter mais prazo para investigar, obviamente a gente também não pode fugir à regra da coerência da argumentação, ter mais prazo para investigar é sempre mais confortável. Se a questão fosse construída com a seguinte indagação ao concursando, apresente a medida mais adequada, mais estratégica ao caso,
aí você teria, até mesmo por parte da banca examinadora, uma maior argumentação, até talvez uma argumentação mais convincente, mas não pediram a medida mais adequada, pediram a medida cabível ao caso. E quanto à admissibilidade legal, ninguém, por favor, poderia, aqui na minha percepção, trazer um argumento diferente, que naquele caso tanto cabe preventiva como cabe temporária. Perfeito. Então, essa é a argumentação. Uma argumentação que, na minha percepção, com todo respeito aí à manifestação da Procuradoria, mas uma argumentação que não foi a exigida no concurso, não foi exigida na questão. A questão não pediu a medida mais adequada ao caso, ela pediu a medida cabível. E quanto à admissibilidade, tanto cabe preventiva como temporária nos requisitos frios da lei. Perfeito. Professor, para a gente concluir a conversa que a gente está tendo aqui com o professor Nestor Távora, professor de Direito Processual Penal, tem mais uma última pergunta do ouvinte Bruno Bittencourt. Ele, na verdade, a pergunta dele traz um conceito, uma concepção que é dele e pergunta a sua opinião. Ele entende que os órgãos que deveriam agir em situações como essa estão omissos. Ele pergunta assim, claro, se o senhor acha que há de fato omissão por parte dos órgãos, como é que o senhor vê essa situação? Os órgãos que, por exemplo, são responsáveis pela fiscalização da lei, deveriam ajuizar uma ação civil pública nesse caso ou não? Pois é, assim, sempre causa muita expectativa e muita ansiedade o pronto provimento jurisdicional, principalmente para aquele que está envolvido numa situação como essa. Até porque o concurso público não envolve apenas a aprovação, é um sonho com responsabilidades, com cobranças sociais, familiares, e sempre se almeja, assim, num primeiro momento, que todos aqueles que pudessem ajudar se dedicassem integralmente à causa. Eu não tenho agora condição de aferir quais foram as medidas administrativas que já foram tomadas pelos órgãos fiscalizatórios. Agora, o que me parece, pelo menos de todas as manifestações que eu tive oportunidade de acompanhar, em que pese está afastado, está residindo em São Paulo, é que efetivamente as vozes que se manifestaram, e não foram poucas, todas elas foram muito sensíveis ao pleito aí dos concursandos. Até porque o critério é objetivo, na minha percepção. As duas medidas eram cabíveis. O que se espera agora, também, no aspecto administrativo, é que o próprio CESP, a banca examinadora, percebendo uma situação dessa natureza, até porque ainda há tempo, se manifeste na expectativa de que realmente a situação jurídica seja resolvida e que esse concurso não acabe virando um paradigma nacional de algo polêmico que se construiu no estado da Bahia. Chega de polêmica no nosso estado. A gente merece, sim, concursos públicos bem feitos e a seleção daqueles profissionais que sejam os melhores para poder servir a população. Professor, para a gente finalizar, tem uma pergunta que é o seguinte: a gente percebe, até com o dia a dia vivenciando os concursos públicos, que mesmo em casos com a evidência como essa de que houve um equívoco, há uma resistência das bancas examinadoras que só voltam atrás em suas posições em casos extremos, a não ser quando há uma decisão judicial. O senhor entende, pela sua experiência, qual seria o motivo que leva as bancas a resistirem tanto a uma mudança de gabarito quando há a evidência do erro? Olha, na verdade, assim, eu vejo isso de duas maneiras. A primeira é a seguinte: quem fez essa prova certamente pode até não ter se expressado da melhor maneira, mas internamente tem o fator de convencimento. Quando se faz uma prova, se almeja um resultado de acordo com o entendimento intelectual de uma banca que pensou numa situação concreta e queria ouvir uma resposta. Fazer uma prova é uma ciência que naturalmente exige respeito e é uma ciência complexa. A partir do momento que você, como examinador, elabora uma prova na expectativa de visualizar o que você idealizou como resultado e você passa a ser questionado, a reflexão quanto se realmente você cometeu o erro e precisa voltar atrás é sempre uma reflexão que exige, assim, um grau específico de uma maior maturidade, de realmente, assim, uma maior, talvez, assim, me falta um pouco a palavra, mas talvez internamente fosse uma própria humildade mesmo, de você tentar analisar o caso concreto para poder voltar eventualmente atrás quando necessário for. Então, essa análise hoje, eu acho que ainda é difícil de ser construída, quando você, dentro de uma banca, se condiciona à situação de avaliador. Talvez ele imaginou que efetivamente um resultado para a resposta seria aquele, o da prisão temporária.
A redação talvez não tenha sido a mais feliz, não se tinha aquilo como resultado concreto idealizado para o concurso, mas a redação deu margem a 2 respostas. E aí realmente reconhecer isso, ou por um aspecto cultural, ou pelo aspecto, não digo uma humildade negativa, mas realmente uma necessidade de autorreflexão do caso concreto, exige aí, infelizmente, esse procedimento que é tão penoso. E só quem espera sabe como é difícil, né? Quem está do outro lado, aguardando aí uma retificação de um possível erro, sofre bastante. E, naturalmente, não está na condição aí de querer entender com toda tranquilidade esse processo de formação intelectual que exigiria da banca aí voltar atrás, pelo menos para poder admitir que uma segunda resposta seria cabível para o caso. CBN Salvador, a rádio que toca notícia. Professor Nestor Távora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu espero que quando o senhor vier a Salvador, venha aqui no estúdio para conversar com os nossos ouvintes, diretamente aqui do estúdio, inclusive com a participação dos ouvintes fazendo perguntas ao vivo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Valdir. Um abraço aos ouvintes da CBN. E aí, bom final de semana e fiquem com Deus. Igualmente. Queria também falar aqui rapidamente sobre a pendência. Eu falei no começo do programa, mas vou voltar a tocar no assunto. Essa pendência que existe com relação ao concurso da Polícia Civil, o cargo de delegado. Os candidatos aprovados estão informando que não existe o cumprimento de administração e também a falta de compromisso com a realidade por parte do próprio CESP, que poderia reconhecer o equívoco, já que o gabarito que foi dado como oficial diverge do gabarito de concursos que foram realizados em seguida, fora que os professores que têm se manifestado aí têm dito que de fato há o cabimento de 2 respostas e o CESP optou por acolher somente uma. A gente volta a tratar desse assunto na semana que vem, que é um assunto que interessa não somente aos aprovados, mas a todo mundo que quer o concurso como um instituto respeitado e com credibilidade perante a população. E além disso, toda a população hoje pena pela falta de delegados, pela falta de uma estrutura mais adequada de segurança pública, o que leva a gente a um sentimento muito ruim, né, de não ter muita esperança em que as coisas melhorem, porque a Bahia tem crescido nos últimos anos em índices de violência, enquanto em outros estados ele está caindo. A gente tem uma posição muito ruim, um desgaste muito grande, o que prejudica inclusive a economia com o aspecto do turismo, a gente levando em consideração. Então, infelizmente, ainda não há um compromisso com a segurança pública como deveria haver, e um dos caminhos para que isso seja demonstrado é exatamente a contratação de servidores e também levar a sério o concurso público. Com esse equívoco aí do gabarito, nem continuará no certame a quantidade prevista no edital, possível a quantidade limite, porque isso eliminou muita gente e de forma injusta. Chegamos ao final do programa, agradecendo a você pela sua participação, pela sua audiência, esperando contar novamente com você na próxima sexta-feira. Boa tarde, bom final de semana para todos.